Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e nós estamos dando continuidade a nossos estudos sobre direitos reais. Hoje nós vamos estudar, dando continuidade aos estudos da propriedade, aquisição da propriedade, nós estamos estudando os princípios inerentes ao registro de imóveis. Nós já estudamos o princípio da publicidade, da presunção de fé pública e da legalidade. Hoje nós vamos terminar o estudo dos princípios inerentes ao registro de imóveis. E nós temos o princípio da territorialidade. Tá? Esse princípio determina o seguinte: eu só posso realizar o registro do cartório de registro de imóveis no cartório da circunscrição do imóvel. Né? Eu posso realizar a escritura pública em qualquer cartório do Brasil, porque é um contrato, é um direito pessoal. Mas o registro que faz nascer o direito real, eu só posso fazer isso no cartório de circunscrição do imóvel, onde se encontra o imóvel. Agora, interessante, cuidado que aqui tem uma questão, um detalhe. Tá? Meu imóvel, eu dei sorte, meu imóvel fica na divisa entre duas circunscrições de dois cartórios. Ah, eu posso optar por um cartório? Não. Eu vou ter que fazer o registro nos dois. Vou ter que pagar o dobro, né? Vou ter que refazer o registro em um cartório e o registro em outro cartório. Aí sim eu vou poder dizer que eu sou o proprietário daquele imóvel. Então cuidado com esse detalhe. Mas o princípio da territorialidade, ele determina exatamente isso. A questão, né, do registro é realizado no cartório da circunscrição do imóvel, ok? Depois nós temos o registro da continuidade. O princípio da continuidade, ele criou os livros, né? Hoje são todos digitais, né? Logo que foi criado, né, pela lei, né, de registro público, esses livros eram, né, uns livros enormes, grossos. Tá? Hoje não, hoje isso tudo é digital. Mas nós temos o primeiro livro, o livro protocolo. O que se coloca nesse livro? A prenotação. Quando eu levo a minha documentação para o cartório, primeira coisa que é feita é o quê? No livro protocolo, né, é feita a prenotação, que é o protocolo de entrada daquele documento para ser escriturado. Tá? Isso é o que determina, né, o livro protocolo. Ok? O livro de registro geral. Esse livro em especial, ele criou para o direito brasileiro o sistema de matrícula. Tá? Então, ou seja, o que eu tenho hoje? Eu tenho a matrícula. Cada imóvel que é levado a registro, tá? Se ele já foi levado a registro, ele já tem uma matrícula específica. Se é o primeiro registro dele, se cria uma matrícula para ele. Tá? E o que vai ter? Toda vez que eu for analisar alguma coisa referente àquele imóvel, pelo número de matrícula, eu já abro, eu já sei quem já foi dono e quem é o atual dono. Tá? Por quê? Porque sempre vai estar de um lado, né, os vendedores, e de outro vai estar quem adquiriu. É claro que o atual adquirente vai ser o último. Tá? Mas então eu sei a história do imóvel, eu sei de onde ele surgiu, eu sei quem foi o proprietário, quem foi o segundo proprietário, o terceiro, né? E assim vai sucessivamente. Tá? Por quê? Porque o livro de registro geral é onde é realizado o registro efetivo, tá, do imóvel. Então é nesse livro de registro geral, através do sistema de matrícula, que se tem hoje, né, se realiza hoje o registro, que é a aquisição da propriedade imobiliária. Ok? Mas eu também tenho o livro de registro auxiliar. Tá? E aqui o que vai escrito aí? O que vai ser registrado? Pode ser o pacto antinupcial em relação ao casamento, pode ser uma resolução de condomínio. Tá? Então é auxiliar. Ele vai auxiliar o registro geral. Por quê? No registro geral só vai ser registrado os imóveis. Tá? Ah, tem outros, né, documentos que podem ser registrados porque tem efeito real, pode trazer alguma consequência para o imóvel. Livro de registro auxiliar, tá? Que vai auxiliar o registro geral. E depois eu tenho dois livros de indicadores, o indicador real e o indicador pessoal, que são os índices. Tá? Então eu chego lá e quero saber se o José Maria tem algum imóvel. Indicador pessoal, vai lá e vê se o José Maria tem algum imóvel registrado ali. Ah, eu não sei o nome, mas eu tenho lá a matrícula, eu sei o imóvel, matrícula número 5342.
tá? Então vai no livro Indicador Real e lá vai descobrir, né, onde que está, tá? Então esses dois livros são índice, ok? Tá? Isso diz respeito ao da continuidade. Tudo isso porque através do sistema de registro de matrícula, né, e nos livros, você tem o que? A continuidade da propriedade. Eu sei de onde ela veio, eu sei por quem ela passou, eu sei com quem ela está. Tá? Então essa é a importância, né, do princípio da continuidade dentro dos registros, né, de imóveis, ok? Depois eu tenho o princípio da especialidade. Esse princípio determina o seguinte, que o registro de imóveis tem que ser o mais preciso possível. Por isso, quando você pega na descrição do imóvel, tá lá, lote número tal, da quadra tal, frente com a rua tal, fundos com o terreno com lote número tal, lado direito, lote tal, lado esquerdo, lote tal. Ou seja, traz um monte de informação o mais preciso possível, tá? Para que seja realizado, né, para que aquele imóvel seja único. Por que isso? Porque antes de 1973, da Lei de Registro Público, tá, era feito assim. O imóvel do José começa lá no Carvalho, né, lá no IP amarelo e vai até a pedra perto do riacho. Era dessa forma. Tá? Você não tinha uma precisão de saber se aquele imóvel, a árvore pode ser cortada, a pedra foi arrancada de lá. Tá? Então aqui o que? O princípio da especialidade vai o que? Vai trazer tudo específico sobre esse imóvel para ele ser único, né? Para não ter outro parecido com esse, para não dar o que? Né? Uma ambiguidade. Tá? Princípio da prioridade. Esse princípio ele determina o quê? Que vai ter prioridade quem está o quê? Fez a prenotação primeiro. Né? Nós estudamos lá, quando nós vimos o princípio da legalidade, a prenotação. Vai determinar que quem tem prioridade para registro? Aquele que fez a prenotação primeiro. Não interessa a data da aquisição do imóvel por escritura pública. O que vai levar em consideração é o quê? É a data da prenotação, porque ela tem prioridade. Ok? E por fim, o princípio da instância ou rogação. Né? Aqui determina o quê? Que o oficial de registro ele é inerte. Né? É como se fosse o princípio da inércia lá do processo civil. O oficial de registro é inerte. Ele não vai realizar nenhum registro por conta própria. Ele tem que ser provocado. Eu tenho que levar essa documentação, eu tenho que fazer a prenotação lá no livro de protocolo, e eu tenho que entregar essa documentação, aí eu provoco o oficial de justiça a realizar o quê? A análise da documentação e, se tiver tudo ok, o registro aqui no livro de registro geral. Tá? Então o oficial de justiça ele é inerte, ele não pode registrar por conta própria, né? Passar falando, o imóvel ali não está registrado, vou lá registrar. Não, ele tem que ser provocado, ok? Então aí nós vimos aí, né, a primeira forma de aquisição da propriedade imobiliária, o registro, tá? Espero, né, que os senhores tenham, né, assimilado esses conhecimentos, ok? Então até nosso próximo encontro em mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.